Olá pessoal, vamos aqui mais para um vídeo do canal Saúde Espiritual. Nesse vídeo nós vamos falar principalmente sobre como ler textos complicados. Quando eu falo textos complicados, eu falo textos de filosofia, textos de ciências mais difíceis, de economia também, enfim, textos que envolvem um problema. Pois os pressupostos iniciais do nosso vídeo são que existem problemas, certo? Em ciências humanas, algumas ciências da natureza, e supondo que existem problemas, os autores eles se propõem a resolver esses problemas através de teses, certo? Essas teses, por sua vez, podem ser verdadeiras ou falsas. Como assim? Verdadeiras ou falsas depende do argumento que elas têm. Um argumento pode estar contido de verdade ou de falsidade, certo? Que é algo verificável se é verdadeiro ou falso. É algo que está centrado na realidade. Isso que seria, na minha opinião, um conceito de verdadeiro, factível. Mas enfim, o livro que nós vamos abordar nesse vídeo é o livro do professor Mário Ariel Porta. Mário Ariel Porta, no seu livro Filosofia a partir dos problemas, ensina no capítulo 4 como entender um texto de filosofia. Mas nota-se que esse método que ele utiliza se aplica também a outros textos de humanas, talvez alguns de natureza, enfim, textos que envolvem problemas. Creio que isso se aplique também a outros textos. Qual o método dele? Em primeiro lugar, para entender um texto, você tem que decodificar o texto, certo? Você tem que traduzir o texto para ele ser entendível. Porque existem 4 camadas do entender. A primeira camada que é a repetição, a segunda que é repetição por outras palavras, a terceira que é a mimificação, e a última que é a tradução. Você traduz tudo o que o autor quis dizer e você entende o que o autor quis dizer. E quando você quer entender, você quer chegar no último estágio, que é a tradução, que é o entender o que o autor diz. Mas como se faz isso? Primeira coisa que você tem que fazer, segundo ele, nesse método de entendimento, é uma desconstrução gramatical. Uma desconstrução gramatical é eliminar certos estilos que o autor utiliza, certas exuberâncias, certas coisas gramáticas, certas proposições, conjunções, enfim, coisas que estão no texto, mas que não são essenciais para a compreensão do texto. Acho que essa seria a melhor definição para o que o autor precisa, que o autor quer que você faça, certo? Tirar todas as coisas que se você tirasse não faria nenhum problema. Acho que essa seria a melhor definição para essa primeira fase. A segunda fase é pegar as tecnicidades do texto, que no caso são, por exemplo, termos complicados, termos característicos de uma certa disciplina, e pegar esses termos e trazer o significado real deles e substituí-los, certo? Como assim substituí-los? Por exemplo, quando o autor ele fala, dando um exemplo mais factível, quando o autor fala em signo em filosofia, você irá pegar o significado de signo segundo a filosofia diz. Você usará dicionários, usará referências do autor, certo? Ou até notas que o autor deixa no texto. Usará essas referências para trazer o significado real e substituirá o significado, substituirá o termo pelo significado real, para tornar mais fácil o processo de aprendizado. A terceira coisa é ver a organização do texto. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, os livros dele, ele possui uma questão, depois ele possui uma tese sobre essa questão, depois uma antítese dessa questão, depois uma síntese, depois um contra-argumento, enfim. Como seria uma leitura desse texto? Você iria organizar as partes que ele faz tese, que ele faz antítese, seria pegar essas partes, organizar e após isso fazer uma análise das partes e catalogar cada uma das partes, certo? Segundo sua função dentro do objetivo do autor, ok? E temos a última fase, que é a retradução lógica, certo? O autor, para você traduzir de fato a coisa, você vai fazer uma retradução lógica. Tendo em vista tudo que você falou,
sobre tudo que você decifrou do significado das palavras, da organização, da gramática, você vai pegar o que você pegou do sentido do texto e você irá organizar num raciocínio lógico. Por exemplo, você pegará as premissas, o raciocínio que ele desenvolveu, você simplificará em simples pontos lógicos, certo? De fácil compreensão, e assim você terá a essência do pensamento do autor. Enfim, dito isso, acabamos o vídeo. Muito obrigado pela presença. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem e que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua noite, sua tarde, depende de onde você está vendo. Enfim, vão com Deus. Obrigado pela visualização.